São 74 Zacarias. Nosso texto primeiro, texto inicial, está lá em Zacarias 1, do 1 até o 6. No último livro dos profetas menores nós vamos estudar, acho que vai ser o maior livro que nós vamos estudar desses profetas menores, acho que é esse, acredito que seja. O próximo também é bem curto. Vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo, depois segue a sequência de leitura aí do costume. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Bom, então, essa primeira parte ela tem um título, chamado ao arrependimento, né? Ali ele já começa dando uma data, no 8º mês do 2º ano de Dario. Eles marcavam não por calendários ali, mas por reinados. E esse reinado de Dario, no 2º ano, era no ano de 520 a.C. E o 8º mês, ele fica entre outubro e novembro, né? Então começa na metade de outubro ali e vai até a metade de novembro. É esse mês 8º que é descrito aqui. Veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então aqui ele dá a genealogia dele, né? E quando ele fala filho de Ido, né, falando a respeito da descendência, é como usavam o termo no Novo Testamento, Jesus, filho de Davi, né? Não que ele seja filho de Davi propriamente, mas que ele era da descendência de Davi, né? Então lembravam de Davi, que é um ícone da história do reinado de Israel, né? Que foi o rei mais marcante da história, e chamavam Jesus de filho de Davi, porque era da descendência de Davi. Da descendência de Davi suscitaria o trono eternamente. A promessa de Deus veio para Davi, né, que jamais faltaria reinado da sua família, e Jesus veio desta família. Então, pode passar. Então, a respeito disso, Zacarias, ele era filho de Baraquias, que era filho de Ido, né? Ele era neto de Ido. Ido foi um profeta, foi uma sinagoga da época muito respeitado, né? Eles tomavam conta do povo de Israel, eles dirigiam o povo de Israel, e é por isso que cita o nome dele aqui, o avô, né? Novamente chamado ao arrependimento. A profecia começa com uma conclamação enérgica ao arrependimento, que é um pré-requisito para receber as bênçãos mencionadas no livro. Então no versículo 2 diz assim: o Senhor se irou em extremo contra vós, contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o arrependimento que ele fala aqui, né? Tornar para o Senhor, né? Deixar aquilo que eles estavam fazendo para voltar a Deus, para voltar a buscar a Deus. E Deus dá uma promessa, e se eles voltassem a Ele, Ele também voltaria ao povo, né? O povo, apesar de estar sob o domínio persa, que era muito melhor do que estar sob o domínio babilônico, porque eles já não eram cativos, mas eles estavam de volta à terra de Israel, né? Eles ainda estavam totalmente desconstruídos, né? O povo estava reduzido demais, era um povo muito pequeno, a cidade grande e o povo pequeno, né? E estava tudo destruído ainda, as casas, estavam reconstruindo as casas, eles estavam reconstruindo o templo, aí pararam, né? As muralhas todas da Jerusalém inteira estavam derrubadas quando a Babilônia entrou, invadiu, derrubou tudo. Então eles precisavam voltar para Deus, eles precisavam voltar a buscar a Deus, e Deus voltaria a abençoar a vida deles, que nós vamos ver as promessas neste livro. Interessante aqui, aí entra aquela palavra lá do Salmo, da misericórdia do Senhor nem fim. Se você vê, Deus, o primeiro profeta que está estudando, está sempre Deus falando para ele: fala para o povo, se eles tornar para mim, eu volto para eles, se eles voltar para mim, eu volto para eles, se eles me buscar, eu estou aqui, cara. O homem errava, erra, e Deus está sempre pronto a perdoar. Dele, não só em Cristo, mas no próprio Deus no passado. Se eles voltarem a arrepender, eu perdoo, né? Então, você vê bem, aquela passagem lá que fala assim: misericórdia do Senhor não tem fim. Essa passagem é isso aí.
Porque mesmo que o homem erre, Deus é disposto a perdoar. Desde que a pessoa se arrependa. Isso aí é mais importante. Isso. No versículo 2 ao 3, né? Não pode passar agora. No versículo 4, diz assim: os primeiros profetas. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não me ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor. No versículo 4, ele fala desses primeiros profetas. Quem profetizou antes deles, fazendo essa conclamação que ele diz aqui, né, para o povo se arrepender e tornar a Deus, foram Isaías e Jeremias. Eles eram contemporâneos desta época, e eles anteriormente já estavam falando para o povo se arrepender, antes do que? Antes do cativeiro babilônico. Então, Deus estava avisando o povo para ele se arrepender, para não ser levado para o cativeiro babilônico. Mas eles não ouviram nem Isaías, nem Jeremias. O que Isaías fala? Que o profeta ele não é respeitado na sua própria terra. Elias fala isso, né? Eles falavam, e o povo não ouvia, o povo não se arrependia. E Jesus chegou a falar isso também. Por isso disse Elias, né? O povo não respeita o profeta da sua própria terra. Tem que ser de outra terra para poder profetizar na terra, né? Então, Deus, através de Isaías e Jeremias, advertiu o povo quanto ao cativeiro babilônico, que era o que eles tinham acabado de voltar. Mas o povo não se arrependeu e assim foram levados para lá. E agora que eles voltaram da Babilônia, né, libertos pelo rei da Pérsia, eles não estavam ouvindo a Deus da mesma forma. Pode passar? Tudo passa, a palavra de Deus não. Versículos 5 e 6. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Então o que ele fala aqui? Os antepassados deles morreram, os pais dele, né, os ascendentes deles morreram. Os profetas que tinham profetizado a respeito disso, Jeremias, Isaías, também tinham morrido. No entanto, a palavra que Deus tinha dado através dos profetas daquela época alcançou o cumprimento. Então, apesar deles terem passado, e até os próprios profetas que tiveram passado e não viram acontecendo as coisas que profetizaram, a palavra se cumpriu e ainda vão se cumprir, porque Isaías mesmo profetiza muitas coisas sobre Jesus, né? Ele profetizou sobre a vinda de Jesus, ele nem viu acontecendo, mas aconteceu, né? E da mesma forma, o cativeiro babilônico, ele falou: eles morreram, os seus pais morreram, mas a palavra minha que eu falei através dos profetas se cumpriu. E aconteceu que o povo foi levado para o cativeiro de fato. E aí o povo fala, né? O Senhor nos fez os nossos caminhos segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Então aquilo que Ele tinha falado que ia acontecer, aconteceu. Pode passar? Aí nós vamos para o segundo texto, que é o texto final nosso, que está lá em Zacarias do 7 até o 17. Então agora começa as visões de Zacarias. Essa primeira visão aqui já parece uma coisa já tenebrosa, escatológica, né? Mas na verdade se tratava sobre aquilo que estava acontecendo na época. Depois nós vamos ver outras coisas que Zacarias vai profetizar sobre sim o futuro, sobre Jesus. E aqui ele tem a sua primeira visão. Então Zacarias fala lá: no 24º dia do mês 1º, que é o mês Sebate, segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor aos profetas Zacarias. Então o mês 1º foi 3 meses depois daquela data que nós vimos ali, né? E também depois de Ageu 2, do 10 ao 23, quando Ageu também profetiza contra o povo. Então nas aulas que nós estudamos sobre Ageu, foi exatamente 3 meses depois que ele profetizou. E pode passar? Aquela profecia que Ageu faz ao povo, e o povo se arrepende, lembram? Que Ageu clamou ao povo, e o povo rapidamente se arrependeu e começou a construir o templo. Então,
Alguém abre lá para mim em Gênesis 16, 9. A visão, o versículo 8 diz assim: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam 4 cavalos vermelhos, baios e brancos. Então aqui ele dá uma descrição daquilo que ele estava vendo. Primeira coisa, tive uma visão de noite. A visão, ela não é como um sonho. O que é a diferença entre a visão e um sonho? É que a pessoa tem a visão acordada. A pessoa não tem uma visão dormindo, ela tem uma visão acordada. Senão ele ia falar, tive um sonho. Igual teve José, né, os filhos, o filho de Israel. Igual ele fala, eu tive um sonho. Eis que os feixes de molho se dobravam perante mim, os 10 feixes menores. Depois ele teve o sol e a lua, as estrelas e tal. Isso foi um sonho, né? Por isso que chamava de sonhador mor. Zacarias teve uma visão, então ele estava acordado de noite e ele teve essa revelação de Deus. E ele fala da seguinte forma. Mais uma coisa, um detalhe. Até o capítulo 6, versículo 8, ele teve essas visões, essas 8 visões numa noite só. Então ele ficou, eu acho que a noite inteira acordado em claro, tendo essas visões. Você vai ver que nós vamos estudar até o capítulo 8, até o capítulo 6, e nós vamos ver 8 visões, que ele teve tudo numa noite só. Então, ao contrário do sonho, a visão é dada a uma pessoa acordada. O homem que ele fala aqui no versículo 11, né, é o anjo do Senhor. Aquele que estava em pé não é o mesmo que interpretou a visão, certo? No versículo 9, que você vê aqui. Então eu perguntei ao Senhor, quem são estes? Esse me respondeu, o anjo que falava comigo. Então me mostrei. Então tem o anjo que estava falando com ele, e tem o anjo que estava na visão. Então tinha um anjo falando com ele, dando a interpretação do sonho, e tinha aquele que ele viu montado num cavalo, né? Que ele fala que ele viu um homem montado num cavalo, e atrás dele tinha 4 cavalos. 4 cavaleiros, na verdade, né? 4 cavaleiros. As murteiras, elas são árvores perenes de quase 10 metros. Então essa aí é as murteiras que ele fala. E essa cor baio que fala aí é um marrom avermelhado. Então fala que tinham 4 cavalos vermelhos, baios e brancos. Então era um cavalo de cada cor, né? Vermelho, baio e branco. E o cavalo vermelho que eles estavam montados. Pode passar? Quem são estes? Perdão, pode ler. Então disse o Senhor, disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, o filho que levaste da tua senhora. Então ali é como... Ali é uma comparação para mostrar a respeito desse anjo que interpretou a visão, né? Que assim como ele falou ali no passado com Abraão, ele também falou com Zacarias aqui no presente, dando essa interpretação do sonho, tá? Vamos lá. Quem que eram estes? Do versículo 9 até o 11. Então eu perguntei, meu Senhor, quem são estes? E respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras, aquele homem que estava no cavalo, estava entre as murteiras, e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor. Então aqueles que estavam nos outros cavalos responderam ao anjo do Senhor. Peraí. Que estava entre as murteiras. E disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda ela está agora repousada e tranquila. Então, o versículo 9 até o 11, ele explica quem são estes. E quem que eram eles? Eles eram um grupo da patrulha de Deus, que estavam percorrendo a terra para ver como estava a terra. E o que ele queria ver com isso? Ele fala que a terra ela estava repousada e tranquila. E o que queria dizer isso? Eles estavam sem terminar o templo. Então, o anjo, ele foi percorrer a terra para ver como que as nações pagãs estavam. E as nações pagãs, estavam tranquilas e repousadas, enquanto a casa de Deus continuava oprimida e insegura de si,
né? Toda destruída, com os muros abaixo. Então ele fala assim no versículo 12, pode passar? Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Israel e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado faz 70 anos? Então esses 70 anos foi o tempo que o templo permaneceu em ruínas, que foi de 586 até 516, quando eles terminaram a obra. Então ficou 70 anos, desde que eles voltaram lá para a terra, sem terminar o templo. Isso para Deus era o que importava, terminar a construção da casa dele, porque eles já tinham terminado as casas deles, né? Eles já tinham reerguido elas. Lá em Ageu você vê ele falando que eles tinham as casas apaneladas e tudo mais, a casa estava pronta, e o templo permanecia em ruínas. Então Deus estava cobrando o povo da construção do templo. Eles até começaram, fizeram um pouco da obra, lançaram os alicerces e pararam a obra, né? Não terminaram, não concretizaram a obra, e isso estava incomodando a Deus, porque não serviam a Deus, porque o templo estava em ruínas. Então eles não buscavam a Deus, né? Eles não adoravam a Deus, não sacrificavam, os pecados estavam comendo à solta e não tinha perdão dos pecados porque não tinha sacrifício. E isso estava prosseguindo por muito tempo, até que ele cobrou o povo novamente. Pode passar? 13 e 14. Clama às nações. Respondeu o anjo do Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo, né? Ele diz assim: e este me disse: clama assim, diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Isso aqui mostra que apesar do povo ter abandonado a Deus, apesar do povo não estar buscando a Deus e ter deixado a construção do templo de lado, Deus ainda se importava com Jerusalém, por amor a Davi, por amor a sua palavra, por amor a Abraão. Ele se importava com o seu povo. Ele fala: estou zelando por Jerusalém e por Sião. Embora Israel estivesse sendo oprimida, Deus ainda se preocupava profundamente com o seu povo e vai restaurá-lo. Deus traz palavras consoladoras ao anjo e repassa ao profeta. Pode passar? Elas agravaram o mal. Então ele fala assim das nações pagãs: e com grande indignação estou irado contra as nações que vieram confiantes, porque eu estava pouco indignado, e elas agravaram o mal. Por que isso? Por que Deus estava indignado com as nações pagãs? Porque Deus tinha mandado os babilônios invadir, para poder sim levar o povo em cativeiro. Tinha mandado até outros povos anteriormente para poder invadir Israel e levar para cativeiro, sim. Mas eles aproveitaram vamos falar assim, da ordem de Deus. Eles passaram do limite. Então Deus tinha tocado no coração deles para eles castigar o povo, mas eles fizeram muito mais além daquilo que Deus tinha mandado fazer. Então eles colaboraram com o mal. Embora as nações pagãs tivessem sido usadas por Deus para castigar Israel, foram longe demais ao tentar destruí-la. Então eles sim tentaram acabar com o povo de Deus. Pode passar? E por isso Deus estava indignado contra as nações. Alguém abre lá em Esdras 6,15. O templo, no versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa está nela, será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Pode ler, quem achou? Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, e era o 6º ano do reinado do rei Dário. O 6º ano do reinado de Dario foi concluído o templo, que foi lá em 516, que nós acabamos de ver, né? Então minha casa que ele fala aqui é o templo, e ele foi terminado nessa época. Aí ele fala aqui o cordel, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus
trouxe a misericórdia sobre o povo dele, porque o povo dele obedeceu e terminou a construção do templo, né? Depois de muita instigação, depois de muito falar de Ageu e de Zacarias, né? Amós e tudo mais. Depois deles muito falarem, cobrarem o povo, aí o povo reconstruiu o templo. E ele fala assim: o cordel será estendido sobre Jerusalém. Alguém já viu um cordel? Alguém sabe o que é um cordel? O que é um cordel? Uma corda? É uma corda. É tipo uma trena. Isso. Isso, é uma fita métrica, né? Então eles marcavam. Isso. Então o cordel ele costumava ser usado para medições antes de uma demolição ou construção. E no caso foi de uma demolição, né? Pode passar. Esse é um cordel usado na época. Então você vê ali que é um rolinho, né? Com uma ponta metálica na frente ali. E pegava naquela ponta e media com uma fita métrica. Mesma coisa de uma fita métrica, né? Era marcado nele a distância que eles usavam para poder medir. Pode passar? Tem mais uma imagem aí. Olha lá, um cordelzinho ali de mais bonitinho, né? Um carretelzinho mais bonitinho. Mas tinha que ser grande mesmo, né? Pode passar. E para a gente encerrar, alguém abre lá em Isaías 44, 26. Quem não leu aí, lê. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então, Deus trouxe ao povo esse refrigério, né? E Ele traria ao povo esses bens, Ele traria ao povo essas bênçãos futuras, quando o povo voltasse para Deus. Então essa era a promessa, que Ele ia consolar a Sião, que Ele ia consolar a Sião, ia escolher a Jerusalém, o seu povo, né, para poder encher de bênçãos, transbordarão de bens. Em Isaías 44, 26, ele também fala sobre isso. Pode falar? Pode ler? Quem achou? Sou eu quem ensino a palavra do seu servo e tudo você do seu descendente. Quem diz a Jerusalém, tu serás afastada e a cidade ficará. Serei edificada e eu reconstruirei o seu. Então, Isaías profetizou a respeito do cativeiro babilônico, mas também profetizou a respeito da libertação do cativeiro babilônico, que foi através de Ciro. Então, quando Ciro invadiu a Babilônia e tomou a Babilônia, ele era o rei persa, ele devolveu o povo de Israel para sua terra, e o povo voltou desde Ciro. E aonde a gente está lendo aqui é Dario, e Dario foi muito tempo depois. Você quer ver? Vamos ver certinho quanto tempo, que eu não lembro. Ciro começou em 539, em 538, no outro ano ele já mandou o povo de volta para a terra dele, né? E em 521 só que foi Dario entrar, né? Então Dario, esse Dario que nós estamos vendo aqui, ele foi em 521, enquanto eles já estavam na terra dele desde 538, e o templo estava parado desde essa época, e ficou aí 70 anos parado, né? Desde 536 até 586 até 516. Também e também vemos sobre isso Deus trazendo o renovo e trazendo o seu povo de volta através de Ciro. E essa também já começa a dar uma ideia das promessas escatológicas que Deus traz através de Zacarias, porque depois nós vamos ver a primeira vinda de Jesus e depois nós vamos já ver até o retorno de Jesus. Então ele profetizou sobre o povo a respeito da construção do templo e aquelas coisas que precisavam para aquela época, mas também estava falando de coisas que ainda aconteceriam no futuro, assim como Isaías também falou, né? Assim como outros profetas antes de Isaías falou também.
e fica assim. Na próxima lição nós vamos terminar o capítulo 1, né? Vai ser do versículo 18 até o 21, e depois nós vamos começar o capítulo 2 e terminar o capítulo 2, que vai ser a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros, e a visão do agrimensor, certo? Deus abençoe a vida de cada um nessa manhã.